Boa noite. Dando continuidade à aula 6, né? Bem-vindo à aula 7, né? No qual daremos continuidade de onde paramos na aula 6, tá certo? Então, só recapitulando. Na aula 6, nós paramos exatamente nesse slide, onde vimos que a função μx na equação 2 é uma função das variáveis x e y, do qual é super difícil encontrar essa função μx na equação diferencial 2. Então, o que a gente vai fazer, então? Procurar fatores integrantes em casos mais especiais. Quais são esses casos mais especiais? Quais são esses casos mais especiais? Vamos aqui ver especialmente 3 casos especiais, tá bom? Primeiro caso especial. Primeiro caso especial é quando μ é uma função somente de x, ou seja, somente uma função em x, tá? Isto é, o μ depende só de x, μ é igual a μ de x. Então, se μ é uma função que só depende de x, então a derivada parcial de μ com relação a y é zero, tá bom? E a equação 2 vai se reduzir a este formato. Aí eu coloquei aqui a equação 2 para que a gente não tenha que estar voltando o slide, tá certo? Então, essa era a equação 2 que a gente tinha no slide anterior, tá? Equação 2. Então, o que acontece? Nessa equação 2, admitindo esse caso especial que μ depende só de x, a parcial de μ com relação a y é zero, portanto, isso aqui é zero, isso aqui deixa de existir. Se isso deixa de existir, passamos a ter só esse restante aqui. Aí você pergunta, professor, cadê esse sinal negativo? Aí a gente pega essa equação, multiplica toda ela por menos 1. Aí esse sinal aqui desaparece, e aqui a gente simplesmente troca os sinais. Portanto, aqui era parcial de n menos n. Aqui fica parcial de m, agora menos n. E assim é a nova equação resultante de 2. Tá certo? E agora, a gente pode pegar esse n aqui e passar dividindo no segundo membro, deixando a equação com essa cara, certo? Deixando a equação com essa cara. Aquela μ, eu fiz questão de colocar o x aqui para enfatizar que, neste caso, estamos considerando o μ dependendo só de x, tá certo? E aí, veja o que acontece para essa equação 3. Mas a equação 3 não tem sentido a menos que a expressão, que é essa expressão aqui, né, seja uma função somente em x. Por quê? Vamos supor, né, que ela seja uma expressão somente em x. E aí você vai entender o porquê não ter sentido de ela ser algo diferente disso. Vejamos. Se isso aqui depende só de x, então eu posso dizer que essa expressão é um certo h de x para alguma função h, né, de uma variável, no caso, uma variável x. Certo? Então, a equação 3, né, que é essa daqui, ela vai se reduzir simplesmente assim. dμ dx igual a essa expressão toda, é uma função que depende só de x, é um h de x, vezes o de x. Veja porque eu coloquei aqui, especifiquei que o μ depende de x. Para ficar bem claro, gente, o seguinte, ó, do lado direito da equação, temos uma função, temos funções que dependem só de x. Lado esquerdo, perdão, tá? Aqui eu coloquei só de x, mas não é, né? A verdade é o seguinte, tá? Daqui eu posso passar o μ dividindo e posso passar o dx para lá. E agora sim, eu vou ficar aqui do lado direito, algo que depende só de x, e lado esquerdo, algo que depende só de μ. Portanto, a gente ganhou o quê? Uma função, ou uma equação de variáveis separáveis. E a equação de variáveis separáveis, a gente já sabe como calcular EDO de variáveis separáveis. Então, veja, por que a gente chegou nessa simplicidade, né? Por que a gente chegou nessa equação de variáveis separáveis? Porque a gente supôs que essa coisa aqui
depende apenas de x, tá certo? E aí, veja o que acontece agora integrando essa última equação, ó. Integrando essa última equação, vamos ver o que acontece, tá certo? Veja só, olha que legal, né? Veja que bacaninha, ó. Você integrando aqui ambos os lados, né? Integral de 1 sobre μ, na verdade vai ser ali de μ, e aqui vai ficar integral, né? E aí você eleva tudo a e chega que μ é isso, ou seja, μ de x é integral, ou é igual a e elevado à integral de h de x de x, onde o nosso h de x, não pode esquecer disso, é a parcial de m com relação a y menos a parcial de m com relação a x dividido por n, tá certo? Então, veja que agora a gente sabe como obter o fator de integração. Agora, cuidado, esse fator de integração vai ter essa cara e vai depender de x se este quociente, né, der uma função que dependa só de x. Caso contrário, não. Tá certo? Vamos agora ao segundo caso especial. Tá? Vamos agora ao segundo caso especial. Segundo caso especial, qual foi o primeiro caso especial? Era que μ é uma função somente em x, né? Agora, o segundo caso é o caso em que μ é uma função somente em y, ou seja, μ é igual a μ de y. Nesse caso, se μ só depende de y, a derivada parcial de μ com relação a x é zero. A derivada parcial de μ com relação a x é zero. Então, isso aqui é zero, tá certo? Se isso aqui é zero, vai ficar parcial de μ com relação a y vezes m igual a essa coisa aqui. Aí você pergunta, professor, por que você inverteu aqui as ordens e colocou menos para fora? A gente inverteu a ordem para ficar a mesma ordem lá no caso do μ, dependendo sobre x, para que esse fator aqui fique na mesma ordem, para ficar mais fácil a memorização, tá certo? Então, agora, aqui você vai pegar esse m e passar dividindo, ó. Então, veja que a diferença daqui para o caso anterior é que no caso anterior não tem esse menos e no caso anterior aqui era um in. Essa é a diferença. E o caso anterior em relação à variável x, aqui era um de x, somente isso. Tá certo? Essa é a diferença de lá para cá. E aqui nesse caso, a equação 3 também só vai ter sentido, a menos que a expressão, que é essa expressão aqui, seja uma função que dependa somente de y. E aí vejamos o que acontece se ela for uma função que dependa apenas de y. Veja, se isso depende apenas de y, podemos dizer que isso aqui vai ser uma função h de y para alguma função h, né? Então a equação 3 vai se resumir simplesmente a de aqui faltou a diferencialzinha, ó. Diferencial de y com relação de μ com relação a y, né? Vai ser igual a h menos h de y de y, certo? Que é uma função de várias variáveis, de variáveis separadas, né? Do qual basta passar o μ para cá e o dy para o lado de lá e a gente chega de um lado em uma expressão que depende só de y e do outro só de μ, né? Portanto, para resolver essa coisinha, basta integrar, né, ambos os lados. E aí, integrando, né? Integrando, veja, integral de de 1 sobre μ além de μ, integral disso daqui deixa indicado, por sinal aqui, esqueci do menos aqui, ó. Botando menos aqui. E aí, eleva tudo a e, então fica μ igual a e elevado a menos a integral do h de y dy, né? E aí você conclui, então, que o μ de y é igual a e elevado a menos h de y dy, onde o h é a mesma expressão do h de y, h de y, onde o h de y é a mesma expressão, o numerador, né? A mesma expressão do h de x, só mudando o denominador. Lá no h de x era m, aqui é m. É somente o que mudou, né? Por isso que foi invertido lá, para que isso aqui ficasse, né, do mesmo jeito do x, para não ter que decorar ou memorizar, né, mais de uma coisa, tá certo? Então, agora vamos para o nosso terceiro caso, gente. Terceiro caso. Terceiro caso é o caso em que μ é uma função somente de xy.
de x e y, de x vezes y, isto é, mi de xy é igual a uma função de xy. Fazendo um raciocínio semelhante, né? E aqui a gente vai omitir os detalhes, certo? É só seguir os passos, né, que foram feitos, né, para mi de x e mi de y, certo? Fazer a mesma coisa para cá. A gente vai encontrar que a nossa funçãozinha lá vai ser... Veja que o numerador também é a mesma coisa dos dois casos anteriores, só mudando o denominador. No denominador vai ficar x vezes m menos y vezes n igual a um h de t, em que t é simplesmente x vezes y, tá certo? Então, a equação admitirá o fator de integração mi de t igual a e elevado a menos h de t dt. Veja que a expressão aqui ela é a mesma para h de y, né? Ou para mi de y. Só que lembre que o t aqui não é exatamente o y, né? O t aqui é x vezes y, tá certo? Então é isso, aí já vimos os três casos, então vamos ver agora esse teorema bacana. Resumindo tudo que foi dito, né? Se essa equação m dx mais n dy igual a zero é uma equação diferencial não exata, tá certo? Como achar o fator de integração mi de xy? Ou fator integrante, fator de integração. Bom, primeiro a gente faz o seguinte, a gente analisa esse cara aqui, é o primeiro passo, é analisar esse cara aqui, o numerador. Veja que esse cara aqui é o numerador dos três casos. Então, o primeiro ponto é esse. Aí depois você vai dividir pelo m e por essa diferença. E aí tem que verificar o que acontece. Se ao dividir pelo n, você obter algo que dependa só de x, ou seja, uma função somente em x, então a equação admitirá o fator de integração que depende só de x, ou seja, mi de x igual a e elevado a h de x dx, sendo h exatamente esse quociente. Já se você dividir por n, né? Digamos que você fez por n e não deu uma expressão só que depende só de x. Aí você vai pegar a mesma coisa lá e dividir por n. Aí, se eu dividir por n, der uma expressão, né, ou seja, uma função que depende só de y, então a equação admitirá o fator de integração mi de y, que é igual a e elevado a integral de h de y dy, certo? Já se não funcionar para nem para o primeiro caso, nem para o segundo caso, aí você pega agora e divide por xn menos yn, aí se isso aí der algo que dependa somente de t, onde t, na verdade, é x vezes y, né? Então, a função admitirá o seguinte fator de integração. Mi de t é igual a e elevado a menos h de t dt, tá, gente? Então, é isso. Vamos, então, aí para um exemplo para fechar e coroar com chave de ouro essa aula de como obter o fator de integração e resolver uma equação não exata. Então, veja, dado esta equação, né? Primeiro passo é verificar, testar se a equação diferencial é exata. Então, a primeira coisa, você vai pegar aqui o valor de m e aqui o de n. M é isso, n é isso. Pega o m, deriva com relação a y, pega o n, deriva com relação a x. Derivando com relação a y, é dado y. Derivando o n com relação a x, dá essa expressão aqui toda. Claramente, da parcial de m com relação a y está diferente da parcial de m com relação a x. Então, a equação ela não é exata. Se ela não é exata, precisamos determinar o seu fator de integração. Então, lembra, para a gente calcular o fator de integração, o primeiro passo é obtermos esse denominador, essa diferença, né, que na verdade é o denominador dos três casos lá no teorema, né, que é o y. Então, você vai pegar a parcial de m com relação a y e subtrair a parcial de m com relação a x. Fazendo isso, fazendo essas continhas, você vai encontrar exatamente isso daqui. Essa parcial, essa é a diferença das parciais, né? Aí, assim, olha, observa... aí você teria que voltar ao slide anterior. Veja veja que a m é x² mais y², né? Então, daria para cancelar aí. Então, ao invés de dividir por n, você vai dividir por m, que é x² mais y², e que vai cancelar, e vai dar simplesmente menos 3.
Como deu menos 3, então quer dizer que, como você dividiu por n, né, essa expressão aqui é do h de y, então h de y é igual a menos 3. Portanto, pelo teorema, né, a equação de μ, fator de integração, μ de y igual a e elevado a menos h de y dy, ou seja, menos h de y é menos 3, vai para fora menos 3, e aí integra o dy, que é y, então ficando e elevado a 3y, e esse aqui é o nosso fator de integração, certo? Então, se nós multiplicarmos a equação anterior por este fator de integração, resultaria em uma equação diferencial exata. E aqui a gente vai parar a aula, encerrar a aula, por quê? Porque já foram 2 aulas, aliás, 3 aulas para esse tema, então não vamos alongar mais. Por quê? O objetivo da aula era obter esse fator de integração, porque ao obter esse fator de integração, você transformava a equação não exata em exata. Transformando ela em exata, a gente já sabe como proceder e como resolver. Consequentemente, saberíamos como resolver esta equação. Tá certo? Então, façam os exercícios que são propostos lá no Classroom e os exercícios da página 68 do livro Denzil relativo a esse tema que foram abordados nestas aulas. E com isso encerramos, aqui no caso eu toquei 6ª aula, né? Mas com isso encerramos a 7ª aula, tendo em vista que essa aula foi quebrada em 2 aulas, e assim encerro a aula e agradeço a todos e tenham uma excelente noite. Boa noite a todos.